Então, a nossa ideia é abordar um pouco o transtorno mental comum, depressão, ansiedade. A gente resolveu chamar a aula de tristeza, depressão, nervosismo e ansiedade em adultos na atenção primária. Porque a ideia, a gente sabe que tem algumas particularidades no trabalho com crianças, adolescentes e idosos. Então, a gente focou na questão do adulto sendo atendido pela equipe básica, né? Que recursos a gente pode utilizar nesse sentido. Então, essa é uma das turmas, né? A gente vai ter uma turma amanhã também às 10, vai ficar gravado para todo mundo. A ideia da aula é dessa web, é a gente abordar alguns conceitos chaves, que seriam essa diferença entre depressão, tristeza, ansiedade, nervosismo, alguma reflexão sobre esse construto do modelo centrado na doença e o modelo centrado na droga, como fazer o diagnóstico de depressão, de ansiedade, como abordar estresse, tristeza, abordar depressão, ansiedade, que habilidades de comunicação são essenciais e necessárias para abordagem de depressão e ansiedade, falar um pouco sobre prevenção quaternária, que vai perpassar as várias discussões em saúde mental, e trazer um pouco de reflexões para sugestões para as equipes básicas na atenção primária. Muito do que a gente está usando aqui, a gente utilizou bases de dados do BMJ Best Press, do Dynamed, da revista do BMJ e do Tratado de Medicina de Família e Comunidade. A ideia da aula é não abordar, a gente não vai ter condições, e nem é o propósito no momento abordar os fluxos de encaminhamento, de matriciamento, de urgências, de SAMU, ou qualquer questões estruturais da rede, que a gente sabe que são importantes, mas que acabam não sendo o espaço que a gente vai conseguir resolvê-las, e sim tentar trazer proposições e informações teóricas e clínicas para a prática do profissional. Nos próximos encontros está previsto uma web sobre abordagem de suicídio, uma sobre álcool e outras drogas, e com certeza aí outras em breve de outros temas. Bom, então, para começar, eu acho que a primeira questão é uma reflexão sobre esses conceitos, né? O que é tristeza e o que é depressão? O que configura um estado que é considerado, até então, normal e esperado da vida humana, do nosso dia a dia, das nossas vivências, que é a tristeza, e o que configura quando essa tristeza ela ganha característica de doença, e ela é chamada de depressão. Quais são os limites que a gente tem entre essas duas questões, essas duas formas de entender e de avaliar a intensidade desse sentimento, que é a tristeza? Então, como que a gente lida com isso nos modelos que a gente aprende, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a depressão em si, a gente pode, assim, já trazendo já um momento aí de reflexão para vocês, a gente pode dizer que talvez o termo depressão em si, ele acaba sendo utilizado hoje em dia, tanto por população leiga como por profissionais de saúde, para definir uma variedade grande de sintomas e situações de tristeza. Então, é comum, às vezes, no próprio palavreado do dia a dia, você ouvir a pessoa dizer, eu estou deprimido, isso me causa depressão. Sendo que, muitas vezes, ela está se referindo a um sentimento que é o sentimento de tristeza, esperado, muitas vezes, em determinadas situações da vida de qualquer um de nós. De um modo geral, isso tende a banalizar esse termo e acabar simplificando situações diversas que acontecem por diversos motivos, diversos gatilhos de estresse, de vida, de situações de vida da pessoa, num termo único chamado depressão, que acaba sendo útil, no fim, para fins jurídicos e de pesquisa, mas também pode, numa reflexão que eu trago para vocês, ser imobilizador na vida da pessoa. A gente sabe que cunhar o termo depressão, dar o diagnóstico de depressão para uma pessoa, muitas vezes a imobiliza, porque a coloca numa situação de perda de potencialidade para tomar decisões, ela mesma acaba se colocando numa situação que não a permite ou não dá espaço para mudanças que ela deveria fazer no trabalho, na família, acabando imobilizando ela. Então, o profissional de saúde, tendo essa leitura já inicial, que é um pouco do que a gente vai conversando por aqui, ele já tem uma visão e na própria prática centrada na pessoa. E essa prática centrada na pessoa, como em todas as situações que a gente atende, por mais que a gente tenha construtos clínicos, a gente tenha definições clínicas claras, patológicas, muitas vezes com exames, o que acontece, por exemplo, em situações da clínica médica diária, né, ou da clínica do enfermeiro, a gente vai, de uma certa forma, relativizar, jogar para a pessoa também a discussão sobre o que ela está sentindo e, assim, buscar
entender as situações em que levam ela a sofrer, a patologizar aquele sofrimento que talvez em determinado momento a gente considerava até um determinado limite normal ou não. Então, já trazendo essa primeira definição, que também serve para essa mesma questão que a gente usa do termo nervosismo e ansiedade, a gente confunde essa questão, né? No sentido de o que é uma situação que é nervosismo esperado do cotidiano e quando ela é uma patologia, uma doença que demanda uma determinada intervenção. E que intervenção é essa? No nervosismo e na ansiedade, a gente vai, então, ainda flertar com várias outras situações que ela pode se apresentar, principalmente como um bilhete somático, né? A entrada dessa pessoa no sistema de saúde se dá, muitas vezes, por situações orgânicas. Ela sente uma bola na garganta, ela sente dores musculares, ela sente cefaleia, insônia, medo de morrer, dispneia, dor no peito. Isso tudo pode, muitas vezes, passar tanto despercebido, que trata-se de uma situação de nervosismo e ansiedade, como ser só valorizado a questão da apresentação do sintoma psíquico e desvalorizada a questão da apresentação do sintoma somático, principalmente quando a gente faz essas divisões. Ou então categorizar essa pessoa em outras patologias que não necessariamente são a ansiedade, o nervosismo em que ela realmente estaria se apresentando. A gente tem essa questão dos quadros leves, recentes, geralmente associados a desconfortos pontuais, como dificuldades no trabalho, que é diferente desse estado permanente, né, que é difícil relacionar o gatilho que leva a pessoa a viver nesse estado permanente de ansiedade. Então, a gente aqui já pode trazer duas definições que vão ajudar, talvez, a gente a pensar, frente a uma pessoa que busca ajuda, o que essa pessoa está sentindo? Será que é um nervosismo? É uma tristeza esperada? Ou é realmente algo patológico? Para isso, nesses primeiros encontros, é muito necessário que a gente vá se aproximando dessa pessoa, a gente conheça um pouco mais da vida dela e use desse método centrado na pessoa, que é justamente a personalização do atendimento clínico, tanto por médicos, por enfermeiros, como qualquer outro profissional na atenção primária. Então, trazendo esses dois conceitos.